Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Carla Stephania. O caso que eu vou contar hoje ocorreu na Costa Rica em 2018. A Carla, ela vinha de uma família de classe média e ela tinha dois irmãos mais novos. Ela nasceu no dia 28 de novembro de 1982, na Venezuela, e no ano 2000 ela foi para os Estados Unidos, ela foi para lá para estudar. Já em 2012 ela estava trabalhando como corretora de seguros e ela conseguiu a cidadania estadunidense. Algumas fontes dizem que nessa época a Carla ela se casou e que o sobrenome Stephania é na verdade o sobrenome de casada. Porém, na época do crime que eu vou contar aqui, ela já não estava mais casada. Como boa sagitariana, a Carla adorava viajar e ela já havia conhecido diversos lugares no mundo. Ela também gostava muito de animais e ela também usava frequentemente as redes sociais. Ela gostava muito de postar fotos, principalmente as fotos das viagens. E ela estava sempre em contato com os amigos e familiares através do celular. A Carla considerava sua cunhada, chamada April, como sua melhor amiga. E as duas elas planejaram fazer uma viagem juntas. O aniversário da Carla estava chegando, então elas escolheram como destino fazer uma viagem para a Costa Rica. E é dito que elas fizeram algumas pesquisas e que nessas pesquisas elas encontraram que a Costa Rica era um destino paradisíaco e seguro. Então elas planejaram ali toda a viagem, e como eu falei, essa viagem também ia servir como um presente de aniversário para Carla, já que ela ia completar 36 anos de idade. No dia 28 de novembro, que era exatamente o dia que ela retornaria para os Estados Unidos, ou seja, era o dia que ela tinha passagem de volta. Bom, no dia 22 de novembro de 2018, as duas chegam a São José, na Costa Rica. Elas alugam um carro e então elas visitam ali diversos locais na cidade. Como sempre, como era de costume, a Carla ela publicou ali diversas fotos da viagem, então ela parecia estar gostando muito. Ela, inclusive, em uma das legendas, colocou algo como "eu deveria me mudar para cá", mostrando ali que ela havia gostado do local. E algumas fontes elas dizem que a Carla ela gostou tanto da Costa Rica que ela resolveu estender ali a viagem e resolveu ficar um dia a mais. Já que a April ela retornaria no dia 27 e a Carla no dia 28. Porém, outras fontes dizem que, na verdade, esse já era o plano desde o começo, era o plano inicial, já que as duas elas moravam em cidades diferentes lá nos Estados Unidos. Então, por essa razão, elas pegariam voos diferentes e não tinha ali coincidido, não tinha como elas não tinham conseguido voo no mesmo dia. De qualquer forma, o fato é que a April ela retornou então no dia 27 e a Carla retornaria no dia seguinte, o dia 28. Então, no dia 27, a Carla ela leva a April até o aeroporto, deixa a April no aeroporto e depois ela vai devolver o carro que elas tinham alugado. Ela então pede um carro por aplicativo e ela vai se hospedar num lugar diferente do local onde elas estavam hospedadas anteriormente. Eu não sei exatamente por qual razão ela mudou ali o local onde ela estava hospedada. Então, dessa vez ela foi se hospedar num Airbnb. E eu vou deixar o nome desse local aqui na tela. Bom, ela deixou as malas no Airbnb, ela deixou a bagagem dela lá no local e ela pediu para o motorista ali do carro de aplicativo aguardar por ela, porque ela só deixaria as coisas e então retornaria com ele até ali o centro da cidade, porque ela queria aproveitar aquele dia que ela tinha mais ali e conhecer outros lugares. E parece que ele foi bastante prestativo com ela, ele indicou alguns locais que era interessante dela conhecer, então ele levou ela ali a diversos locais. E ela teria gostado tanto do serviço, ela se sentiu tão à vontade que ela pediu para que ele retornasse ali, que ele fosse buscar ela no Airbnb no dia seguinte, no dia 28, para levá-la ao aeroporto. Então ele ficou combinado dele ir lá buscá-la às 8h30 da manhã. No final da tarde, ainda do dia 27 e ali no início da noite, a Carla ela ficou no quarto dela no Airbnb. E ela esteve em contato com alguns amigos e familiares através do celular. E ela chegou a enviar algumas fotos do quarto onde ela estava hospedada para alguns amigos. E por volta das 7h30 da noite, ela enviou uma mensagem para uma amiga dela com uma foto que mostrava ali a vista da janela do quarto dela.
E nessa foto dava pra ver que estava chovendo muito. Mais tarde ela manda uma mensagem dizendo que havia faltado luz, tinha acabado a eletricidade, porém não muito tempo depois havia retornado. Pouco antes das 9 da noite, ela envia uma mensagem para um amigo, onde ela diz que ela ia pedir uma garrafa de água para o segurança do Airbnb. Já no dia seguinte, dia 28, era o aniversário da Carla, então vários amigos e os familiares mandaram ali mensagens de felicitações. Porém, a Carla não respondeu. Então, principalmente a família de início acha um pouco estranho, mas eles imaginaram que ela podia estar ocupada ali, indo para o aeroporto, já que era aquele dia que ela ia retornar. Mas já à tarde, quando ela ainda não tinha respondido, eles começaram a achar que tinha algo de errado, porque como eu falei antes, ela era bastante ativa nas redes sociais e ela estava praticamente sempre com o celular na mão. Então, ela era aquele tipo de pessoa que respondia quase que imediatamente. Então, eles acharam muito estranho essa demora toda. Mas a preocupação da família aumentou ainda mais quando o voo da Carla chegou lá nos Estados Unidos e ela não estava no voo. A família então entra em contato com as autoridades da Costa Rica e eles fazem uma denúncia de desaparecimento. E um dos irmãos da Carla vai até a Costa Rica para poder ali auxiliar e acompanhar as buscas. E mais tarde o pai da Carla também vai à Costa Rica. Bom, de início o irmão da Carla vai até o Airbnb onde ela estava hospedada. E lá ele conversa com alguns funcionários do local, entre eles o segurança. E o segurança diz que viu a Carla deixar o local, entrar em um carro às 5 da manhã do dia 28 de novembro. Ele também disse que ele teria ajudado ali a colocar as malas dela no porta-malas desse carro. Então ele dá uma descrição do carro, diz qual era o modelo e a cor. O irmão achou um pouco estranho ela ter saído tão cedo, às 5 da manhã, já que o voo dela estava marcado para 1 hora da tarde. E apesar da Carla normalmente ir realmente um pouco mais cedo para o aeroporto para evitar ali qualquer atraso ou qualquer problema que pudesse acontecer dela perder o voo, 5 horas da manhã era muito cedo para um voo que ia ocorrer apenas à 1 da tarde. O celular da Carla nesse momento já se encontrava desligado. Então a família pede ajuda ao FBI para poder ter acesso ali às informações, aos dados do celular da Carla. E eles conseguem acesso ao aplicativo de serviço de carros. Então eles conseguem ver ali quem era o motorista que havia levado a Carla no dia anterior. Então eles conversam com esse homem e ele conta que realmente ele levou a Carla até o Airbnb e que depois ele teria levado ela até o centro da cidade e teria levado ela ali a diversos locais. E ele também conta que eles tinham combinado dele ir buscá-la às 8h30 da manhã. Ele disse que no dia 28, conforme combinado, ele estava às 8h30 da manhã lá no Airbnb, porém o segurança do local teria informado a ele que a Carla já tinha ido em um outro carro às 5 da manhã. O GPS do carro dele confirma a história dele e realmente batia ali com os locais que ele disse que estava, nos horários que ele disse que estava. Já a localização do celular da Carla mostrava que ela não havia saído do Airbnb. Pelo menos o celular dela ainda estava lá. Os investigadores então vão até o quarto em que a Carla esteve hospedada e eles sentem um cheiro forte de produtos de limpeza. Mas por ser um local ali de hospedagem, era normal que limpassem ali o quarto com frequência, porém o cheiro era bastante forte e eles acabam encontrando vestígios de sangue. Em um outro local, ainda ali no Airbnb, eles encontram uma das malas da Carla, porém ela tinha levado 2 malas e a segunda mala não é encontrada. Já no dia 3 de dezembro, a polícia retorna ao local, dessa vez com cães farejadores. E eles acabam encontrando um corpo, não muito longe do Airbnb, em uma mata que ficava a poucos metros de distância. O corpo estava seminu e já estava em estado de decomposição. E a família da Carla, ainda bastante abalada, consegue identificar o corpo como sendo da Carla. Ela sofreu traumatismo craniano e tinha alguns cortes profundos no pescoço. Ela também tinha alguns ferimentos nos braços, que pareciam ser ferimentos de defesa. E os investigadores eles acreditam que ela tenha tentado se defender ali de um possível ataque sexual. Mas não foi possível comprovar se o abuso de fato ocorreu. Isso principalmente por conta do local ali onde o corpo estava, que era um local muito úmido. Então isso dificultou a coleta de evidências. O corpo da Carla foi cremado e foi levado pela família para os Estados Unidos.
E o caso acabou ganhando uma grande repercussão, principalmente nas redes sociais, onde as pessoas pediam justiça pela Carla. O que não agradou muito as autoridades da Costa Rica, já que isso podia afetar ali o turismo do local. Eles gostavam de passar uma imagem de que o país era um local seguro. Mas nessa mesma época, poucos meses antes, haviam ocorrido pelo menos 2 outros casos similares ao da Carla na Costa Rica. Uma das vítimas era uma turista espanhola que estava junto com o marido e um casal de amigos. Eles estavam passando as férias na Costa Rica, mais especificamente em Tortuguero. Esse crime ocorreu no dia 4 de agosto, quando essa turista saiu para correr às 7h30 da manhã. Ela foi agredida sexualmente, teve a sua vida tirada. Outra turista, uma turista mexicana, no dia seguinte, o dia 5 de agosto, foi atacada na Playa del Carmen. Ela foi assaltada, violentada e depois também teve sua vida tirada. Essa turista mexicana, no momento do crime, ela estava caminhando na praia junto com uma outra conhecida, uma mulher que ela tinha conhecido durante a viagem, uma turista inglesa. E as duas estavam caminhando na praia de madrugada. Bom, mas de volta à investigação do caso da Carla. Mesmo antes do corpo ser encontrado, a polícia ela tinha recebido ali 2 depoimentos que pareciam bastante relevantes. Um deles era de um homem que estava hospedado no mesmo Airbnb do que a Carla, ali na mesma época, no mesmo período, e ele teria visto o segurança do local lavando uns sapatos femininos na cor rosa, e ele achou isso bastante estranho. Outra pessoa, uma mulher, tinha ligado para a polícia dizendo que a amiga dela tinha contado que o filho dessa amiga era quem tinha cometido o crime contra a Carla. E essa amiga dela era uma mulher que trabalhava no Airbnb onde a Carla tinha ficado hospedada. Ela trabalhava lá limpando os quartos. E o filho dela se chama Bismarck Espinosa e ele também trabalhava como segurança no Airbnb. Bom, no próprio dia 3 de dezembro, o dia que a polícia encontra o corpo, eles prendem o Bismarck. O Bismarck ele tinha 32 anos na época e ele é da Nicarágua e ele estava ilegalmente na Costa Rica. E sendo assim, ele também tinha sido contratado de forma irregular para trabalhar no local. Ele conseguiu o trabalho através da mãe dele. A mãe dele trabalhava lá, como eu falei, limpando ali os quartos. E quem tinha a chave dos quartos era o Bismarck, ele que abria os quartos para a mãe poder fazer a limpeza. A família criticou bastante o trabalho da polícia, já que parecia que eles não tinham muita pressa em processar as evidências do caso. Eles também se questionavam se o homem poderia ter agido sozinho, isso por conta da altura e do peso da Carla em relação à altura e o peso do Bismarck. Então eles acreditavam que ele talvez tivesse ajuda de alguém, pelo menos para se desfazer do corpo. Até porque o período de tempo que ele teve seria curto para ele cometer o crime, se livrar do corpo e limpar o quarto. Mas as autoridades elas descartaram essa possibilidade. Em fevereiro de 2019, o Bismarck ele se declarou inocente e ele disse que não tinha nenhum envolvimento no crime. Já no julgamento, uma das evidências mais fortes contra o Bismarck, na verdade, foram as câmeras de segurança do Airbnb. Elas mostravam que a Carla não havia deixado o local, como ele tinha dito, às 5 da manhã no dia 28. E muito menos ele tinha ajudado ela a colocar as malas no carro ou qualquer coisa do tipo, mostrando que ele havia mentido sobre isso. O Bismarck ele foi considerado culpado em fevereiro de 2020 e ele foi sentenciado a apenas 16 anos de prisão. Ele foi culpado por ter tirado a vida da Carla, ele não foi culpado pela acusação do abuso sexual, já que não haviam evidências suficientes para provar o abuso, apesar de que apenas o fato dele ter tirado a roupa dela já devia ser considerado um abuso. A família da Carla, obviamente, não ficou satisfeita com essa sentença. O Airbnb, por sua vez, foi fechado, já que eles não tinham os documentos necessários para estar funcionando. Ou seja, eles também estavam funcionando de forma ilegal. E vocês que assistem a casos criminais sabem que não existe local 100% seguro. Mesmo os lugares mais seguros sempre tem a chance de ter alguma pessoa mal intencionada, por isso a gente sempre tem que ter muito cuidado. Mas é importante na hora que a gente vai escolher um destino para viajar, a gente optar por um destino considerado mais seguro ou que tenha menos riscos, para que tenha uma chance menor de algo ruim acontecer na viagem e a gente poder desfrutar ao máximo. Existem alguns sites para você verificar se o destino ao qual você pretende viajar é um local considerado seguro.
Porque muitas vezes, se você for consultar apenas blogs ou mesmo vídeos no YouTube de pessoas que fizeram a viagem para o local, nem sempre é uma fonte totalmente confiável, porque muitas vezes as pessoas só contam as coisas boas, a pessoa nem sempre vai relatar quando acontece algo de ruim, principalmente no caso, por exemplo, de um abuso, as pessoas nem sempre se sentem à vontade para falar sobre isso. E claro que muitas pessoas vão para esses locais e também têm uma experiência boa, não acontece nada de ruim, então elas obviamente só vão relatar várias coisas boas, mas nem sempre essa é a realidade do local. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link de um desses sites onde você pode consultar. E esse especificamente eu acho bastante interessante porque eles dividem em categorias. Você pesquisa a cidade a qual você pretende viajar e lá você pode ver qual que é o risco de utilizar o transporte público, por exemplo, o risco de ter sua carteira e documentos furtados, risco de desastres naturais, de assalto, de terrorismo. E eles também especificam se é um local seguro para turistas mulheres, principalmente mulheres que viajam sozinhas. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se não for inscrito e até o próximo vídeo.